Olá, na videoaula de hoje vamos bater um papo sobre a rede, a camada de rede, né? E mais especificamente da pilha TCP/IP. Então, uma camada de rede independente, né, dentro da filosofia do modelo OSI, ela é responsável por estabelecer o que chamamos de rede lógica. Então, a rede física vai da camada física à camada de enlace e dali para cima a gente tem a rede lógica. Ela identifica os endereços dos sistemas na rede e para a transmissão dos dados entre esses sistemas. Então, ela está identificando a parte computacional, né, desse nosso equipamento. Ela utiliza um endereço para identificar o equipamento, chamado de endereço lógico. No caso específico da pilha TCP/IP, ela é conhecida como endereço IP. Em vários equipamentos, né, é possível estabelecer diversos endereços lógicos para o mesmo endereço físico. Nós vamos ver um exemplo, e depois na videoaula sobre comandos, ou caso você já saiba ou tenha curiosidade, você vai poder checar se o teu computador, se a tua máquina tem mais de um endereço lógico para a mesma placa de rede. Nas primeiras implementações, o software da camada de rede não verificava a integridade dos dados, o que foi mudado no IPv6. Apesar que o IPv4 ainda é bem famoso, na próxima videoaula sobre endereçamento IP a gente vai tratar desses dois, mas a integridade dos dados não era problema da rede até o surgimento do IPv6. Então, o que acontece, né, em termos de endereçamento? A camada de rede utiliza um endereço para identificar o equipamento, que é chamado de endereço lógico, né, que eu vou ter isso daí. Então, eu tenho um endereço físico e eu posso ter um ou mais endereços lógicos associados a ele. Então, para cada endereço físico, pelo menos um endereço lógico deve existir. Em vários equipamentos é possível estabelecer diversos endereços lógicos para o mesmo endereço físico. Isso tudo depende dos sistemas que você, ou seja, dos softwares que você está rodando naquele computador. Pensando um pouquinho no diagrama, né? A camada de rede, então, ela transporta segmentos, são informações vindas da camada de transporte, do hospedeiro, né, transmissor, para um receptor, independente de quem seja eles e onde eles estejam. Aí o que acontece? No lado do transmissor, encapsula os segmentos, né, que são os pacotinhos da camada de transporte, em datagramas. E no lado do receptor, entrega os segmentos à camada de transporte. Então, você vai se comunicando com a camada, com a parte física e com a camada de transporte. E você tem uma identificação, obviamente, lógica dessa tua rede. O que acontece? A camada de rede, ela é amplamente implementada em vários equipamentos, tanto no hospedeiro quanto no teu servidor, né? Você tem a camada de rede, mas também nos roteadores que traçam todo o caminho entre uma máquina e outra. Então, cada hospedeiro, né, cada coisa tem um protocolo diferente implementado em uso lá. Por que diferente? Se a rede for, por exemplo, uma rede internet, uma rede ATM, você vai ter protocolos diferentes. Se todas as suas redes navegarem sobre o mesmo protocolo, está todo mundo conversando sobre o mesmo protocolo. Só que o roteador tem essa inteligência, né, de transformar as coisas conforme a rede com que ele se conecta. Então, o roteador examina os campos de cabeçalho em todos os datagramas IPs que passam por ele para saber o que tem que fazer com aquele cara. Se é para ele, se é para mandar para uma outra pessoa, se é para encaminhar para uma outra rede, o que ele faz ali. E no roteador é realizada a função que a gente chama de comutação, que é mover pacotes da entrada do roteador para a saída apropriada. Lembra que, classicamente, um roteador ele tem pelo menos duas placas de rede. Duas conexões, uma ligada à tua rede interna e outra ligada a uma rede externa. Lembra aí um pouquinho daquele roteador que muitas vezes a gente chama de roteador Wi-Fi da tua casa. Ele conecta a rede da tua casa com a rede do teu provedor de internet. Então, existem algumas funções chaves da camada de rede. Ela vai executar a função de roteamento, determinar a rota a ser seguida pelos pacotes desde a origem até o destino. E para isso a gente usa algoritmos de roteamento. Muitas vezes em disciplinas mais avançadas de redes, nós dedicamos até mesmo quase uma disciplina inteira só para discutir esse assunto de tão rico e de tão interessante que ele é.
A camada de rede também define a unidade básica de endereçamento, ou seja, o tamanho desse datagrama, e define um conjunto de regras para a entrega não confiável de pacotes. Tá? Lembra que nós falamos sobre você verificar a entrega dessa rede? Então, numa rede IP, classicamente, você tem uma tendência de entrega não confiável de pacotes. Então, uma comparaçãozinha entre duas redes diferentes, só para a gente entender um pouco. Aí a gente fala de datagrama versus circuitos, a ideia do circuito virtual. A internet, os dados trocados entre computadores. O serviço é elástico, requisitos de atrasos não são críticos, você tem uma flexibilidade um pouco maior sobre os dados que trafegam sobre a rede. Os sistemas finais são inteligentes, ou seja, eles podem adaptar-se, realizar controle e recuperação de erros, e a rede se torna simples. A complexidade fica na inteligência, principalmente do que a gente tem na camada de aplicação. Então você joga a responsabilidade para esses caras. Muitos tipos de enlaces. Né? Por quê? Porque a internet conecta, entre aspas, todas as redes do mundo. Então o que acontece? Você não tem noção das características da rede que você está trafegando. Então são características muito diferentes, e por isso é difícil obter um serviço uniforme. Classicamente, a gente não se preocupa com isso, a aplicação que resolve esse problema. Já a ATM, que é uma rede originária na telefonia, ela trabalha com a ideia de circuito virtual. Por quê? Uma das coisas interessantes é a conversação humana, onde a gente tem tempos estritos, exigências de confiabilidade, para necessariamente garantir serviço. Então, os sistemas finais eles são mais burros. Por exemplo, um telefone IP, que você tenha rodando numa rede IP ou um telefone rodando numa rede ATM. Qual é o exemplo que você tem disso? Você tem uma situação onde a rede cuida de todo o problema. Você deve evitar de você tratar o problema. Você, ponta final. Então, a rede tenta garantir a qualidade desse serviço. Por isso que normalmente a gente estabelece um circuito virtual. O que quer dizer? Uma rota de comunicação fim a fim para tentar garantir isso daí. Já no IP a coisa é um pouco mais relaxada, dada a complexidade da própria rede. Já pensando no roteador, existem duas funções principais para ele. Executar um protocolo de roteamento, o mais famoso deles é o RIP, e comutar os datagramas do link de entrada para o link de saída. Então, por exemplo, aí, eu tenho entradas e saídas diferente, e o elemento de comutação tem essa competência, tanto para conversar com protocolos diferentes, quanto para encaminhar para o local correto, tá? Sempre pensando na nossa camada de rede, na nossa rede lógica. Então, o processador de roteamento, ele realiza as funções da camada de rede toda. Então, ele trabalha com endereço destino, ele trabalha com determinação do próximo salto, que é o que a gente chama de tabela roteamento, ou seja, eu quero chegar lá numa máquina no Japão, qual o próximo passo que eu tenho que fazer? Para quem eu entrego isso para uma máquina que está destinada lá? E assim por diante. Fazer a comutação, a troca de portas, controlando todo o fluxo de funcionamento dessa porta de saída. Então, a gente tem que tentar garantir isso daí. Então, a camada de rede, basicamente, de forma simplificada, pensando agora especificamente numa rede TCP/IP, o que ela tem? Ela trabalha com protocolos de roteamento e com uma tabela de rotas para saber para quem vai entregar isso. Isso daqui é muito característico de um roteador. Esse roteador pode ser um computador ou pode ser um equipamento específico, como um grande roteador da tua empresa ou mesmo de uma empresa prestadora de serviço. Ela trabalha com dois protocolos básicos. O protocolo IP, que cuida do endereçamento, formato dos datagramas e tratamento dos pacotes, e o protocolo ICMP, que trabalha com avisos de erros e sinalizações de rota. Existe um comando muito famoso nesse protocolo, que é o ping. Lá na aula sobre comandos básicos, a gente vai tratar um pouquinho mais das características dele, que é tentar, muitas vezes, transformar um endereço, que é o endereço textual, aí a gente lembra do famoso DNS, num endereço lógico, que é o IP daquela máquina. Então, a gente trabalha com funções ali que esse protocolo, de alguma forma, tenta resolver. O que o IP não faz? Então, na nossa camada de rede, o que a gente
não cuida de duplicação de datagramas, de entrega com atraso e ou fora de ordem, corrupção, né? Ou seja, os dados ficaram danificados, e perda de datagramas. Lembrando, mas quem cuida disso? Camada de transporte. Né? Como nós já vimos em videoaula passada, a camada de transporte toma conta disso daí. Então, a ideia do IP, ele trabalha também com fragmentação e remontagem de pacotes, porque cada rede tem uma característica que a gente chama de MTU da rede, né, que é a unidade de transferência máxima, que corresponde ao maior frame possível que eu consigo jogar na minha camada de enlace. O que acontece? Cada rede ela vai ter um limite. Né? Então, isso é importante para nós. Então, a gente tem um exemplo aqui na fragmentação. Entrada, um datagrama grande, de 4.000 bytes. A saída, com 3 datagramas menores, porque a minha rede de saída é de 1.500. Então, se eu pegar 1.500 mais 1.500, dá 3.000. Eu preciso de um terceiro datagrama para transferir os outros 1.000. Em algum momento, né, isso é reunido para poder fazer entrega. Então, pode haver a reconstrução, que 3 datagramas menores acabam sendo entregues como um datagrama maior. Então, a característica da internet é participar de vários MTUs diferentes, podendo, né, ter vários MTUs diferentes. Com isso, os pacotes, horas são quebrados, horas indeterminado, quanto mais na ponta você tiver, você reúne esses caras. O padrão Ethernet, que é o padrão usado em boa parte das redes IP que a gente usa, ele tem um MTU de 1.518 bytes. Como curiosidade, por enquanto, depois a gente olha isso em aulas futuras. Então, nesse exemplo aqui, um datagrama dá origem em vários datagramas, remontagem ocorre apenas no destino final. O cabeçalho IP é usado para identificar e ordenar esses datagramas relacionados. Então, a gente tem uma ordem desses, tem um volume desses datagramas que a gente tenta reunir para poder fazer a entrega dos bytes de forma correta, né, na ordem correta com que eles forem quebrados. O que tem de interessante? Né? Atualmente, quando falamos em IP, temos 2 versões em uso, que é um tópico de próxima aula, que é o IPv4 e o IPv6, onde nós vamos falar sobre endereçamento IP e, em aula futura, sobre o uso dos comandos básicos. Até a próxima videoaula.